Vamos fazer um rápido retrospecto desde o início? Então a gente está falando dessa capacidade que Deus tem de transformar um caos em ordem. Não é melhorar, dar uma ajeitadinha, mas para de fato transformar numa ordem. O maior exemplo que a gente tem disso é na criação, onde Deus pega uma massa caótica, informe, e ele transforma aquilo em 6 dias no paraíso. Ele nem precisava dos 6 dias, mas ele transforma aquela terra sem forma, caótica, em uma terra que se transformou num paraíso. Essa transformação é o que acontece por detrás da justiça de Deus. Quando a gente vê a expressão justiça na Bíblia, não significa punição, uma condenação, mas a justiça, o que o próprio nome diz, são as coisas numa justa ordem, em harmonia, em equilíbrio. Então sempre que a gente vê a justiça na Bíblia, mesmo no conceito do Antigo Testamento, ela tá visando a ordem das coisas. Tem um salmo que diz assim, a justiça e a paz se beijaram. Então justiça de Deus significa uma coisa boa, significa uma coisa em que Deus vem e coloca em ordem. Os milagres de Jesus refletiram a justiça de Deus. A gente vê pessoas que estavam endemoniadas, ou mancas, ou talvez até Lázaro, defuntos. Ele traz ordem para aquela situação. A gente viu no primeiro dia a respeito de um episódio de suma importância. O primeiro milagre de Jesus no ministério dele. Qual foi? Transformar água em vinho nas bodas, numa festa de casamento em Caná da Galileia. Então aquele momento de festa era muito importante para a comunidade hebraica. O casamento é uma tradição até hoje, onde é um momento em que tudo tem que dar certo. E era tão sério isso que a festa não era financiada só pelo noivo, pelo pai do noivo, mas era rateada as despesas. Então tinha que dar certo. E o que aconteceu, por um descuido, por negligência, por falta de planejamento, que acabou o vinho. Então aquilo, se aquela situação ficasse assim, sem vinho, aquele casamento ia ficar marcado como um vexame, como uma mancha na reputação daquele noivo, daquela noiva, do pai dele, da família, porque foi o casamento que faltou vinho. Então Jesus ele faz o seu primeiro milagre, e sempre quando a Bíblia fala de alguma coisa que acontece pela primeira vez, merece uma redobrada atenção, porque ali Deus estabelece princípios, estabelece coisas que vão nortear o restante. O primeiro milagre de Jesus não tinha a ver com alimentar famintos, com curar enfermos, mas tinha a ver com aquela festa que faltou o vinho. Mas o que estava em jogo ali era a reputação do noivo. Ia ser uma vergonha para aquele noivo se acabasse o vinho. O primeiro milagre de Jesus foi resgatar alguém da vergonha. Jesus deu uma ajuda ali que, olha, serviu para o resto da vida dele. Pelo contrário, no lugar de ele ficar com a pecha de que foi o único casamento que faltou vinho, aquele noivo e aquele casamento ficou com a marca de que foi o casamento do melhor vinho de todos os tempos. Então, resgatar alguém da vergonha é de suma importância para Deus. Por isso que você não vai estranhar, quando você lê a Bíblia e muito em Salmos, várias vezes diz assim, não me deixe confundido, não me deixe envergonhado, porque isso é o que Deus mais se empenha em fazer, a primeira coisa que ele se empenha em fazer. Falamos também na sequência sobre a vergonha que Jesus passou no pretório, quando Pilatos mandou que ele fosse açoitado, depois do açoite ele foi para o pretório. Então todas as vergonhas que alguém pudesse passar, Jesus passou multiplicado por 100 vezes. Ali Jesus estava carregando as nossas vergonhas, para que hoje eu não precise passar por vergonhas. Vimos na semana passada aquele neto de Saul, como é que ele se chamava? Mefibosete. Mefibosete, quando morre Saul e Jonatas, eles acham que Davi vai matar todos os descendentes de Saul, que era uma ideia errada que Saul disseminou na sua família. E a criada de Mefibosete, que era filha de Jonatas, pega o menino de 5 anos, sai correndo e ela cai e o menino cai no chão e fica aleijado dos 2 pés. Então ele vai morar numa região que ele fica lá esquecido, podia ser um herdeiro do trono, um príncipe, mas ele estava morando lá numa região muito esquecido. Ele, pelas suas próprias palavras, ele falou que ele era um lixo. Então alguém que era coxo dos 2 pés, morando numa cidadezinha, não desfrutando da realeza e com ameaça de morte que ele achava, né, que ele sofria, até o ponto em que Davi fala assim, tem alguém da casa de Saul para que eu possa mostrar bondade, para que eu possa beneficiar? Eu falei assim, tem Mefibosete. Resumo da história,
Foi lá os guardas de Davi trazer Mefibosete de onde ele estava, ele achou que ia ser sentenciado, morto, pelo contrário. Davi falou para ele assim, olha, eu vou te dar todas as terras do teu avô. Você vai comer na minha mesa todos os dias. Ô Ziba, chama lá o servo dele. Você, seus filhos e seus servos vão trabalhar na terra, tudo que vocês ganharem vai ser dele. 35 pessoas fora o Ziba, trabalhando para ele e ele comendo durante todo o restante da sua vida na mesa do rei. Deus tirou aquele Mefibosete da vergonha, e o nome dele significava exalar vergonha. Deus resgata esse menino para agora passar o resto da vida, né, na realeza e amando o rei.